polícia bateu na porta de Carlos Bolsonaro, o Carluxo, o filho de Jair, que cuidava das redes sociais, cuida ainda, né, dessa agitação do chamado gabinete de ódio nas redes. A PF realizou busca e apreensão na casa de Carluxo, no Rio de Janeiro, no gabinete dele de vereador na Câmara Municipal do Rio e também na residência da família Bolsonaro em Angra dos Reis, no litoral do estado do Rio. Lá estavam, em Angra, Jair, Carlos, Eduardo, Flávio. O curioso é que quando a polícia chegou, eles tinham saído de barco. Será que foram avisados antes? Eles saíram antes das 6 horas da manhã, numa lancha e em 2 jet skis, levantando suspeitas. Qual foi a explicação da família Bolsonaro para não estar em casa na hora que a polícia bateu por lá? Saíram para pescar. Numa segunda-feira. Não são pescadores profissionais. Parece história de pescador, né? Mas saíram, voltaram sem peixe e há um outro problema grave. Saíram numa lancha e 2 jet skis. Na hora de voltar, um dos jet skis se atrasou, não veio. O Flávio Bolsonaro disse que teve que devolver para um amigo e tal, uma história complicada. Imagine você, troque essa história de barco por carro. Alguém que está em casa, a polícia chega um pouquinho antes. Você sai com a sua família em 2 carros e na hora de voltar, só vem um carro de volta. E o outro? O que levou nesse carro? O que estava no jet ski? O que o Flávio Bolsonaro e os outros da família carregavam no mar? História mal contada, né? Bom, eles estavam em Angra dos Reis e fizeram, no domingo, poucas horas antes da ação da Polícia Federal, uma live, uma daquelas transmissões da família Bolsonaro, que também chamou a atenção. O Jair já vinha dando declarações nas redes sociais. Vamos viver momentos difíceis, ele disse. Será que ele já sabia de alguma coisa? E fizeram esta live assim, poucas horas antes da ação da polícia. Domingo à noite a live, segunda de manhã a busca e a apreensão. O Jair Bolsonaro, a gente tem as imagens da live, né? Estava vestindo uma camisa de Israel durante a live. Por quê, hein? Era recado? Era pedido de ajuda? Estou fazendo essa pergunta porque a investigação que levou à busca e à apreensão tem a ver com Israel. A Polícia Federal investiga o uso pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo Bolsonaro, o uso de uma tecnologia israelense para monitorar ilegalmente os adversários políticos de Bolsonaro. Usaram equipamento israelense, pagaram para uma empresa israelense e armazenavam esses dados, segundo as investigações, na nuvem, lá em Israel. O Bolsonaro aparece com a camisa de Israel na véspera da operação. O que será que ele está querendo dizer? Está querendo mandar algum aviso para os amigos dele em Israel? Algum pedido de socorro? Do tipo, me ajudem, senão vocês também podem se enrolar nessa investigação aqui no Brasil. Bom, o que já apareceu até agora em relação a essa investigação envolvendo a família Bolsonaro? A história começa com o diretor da ABIN naquela época, que era o delegado Ramagem, um delegado da Polícia Federal, bolsonarista, que foi nomeado para a ABIN. A ABIN deveria ser uma agência para fazer operações de inteligência, municiar o governo com informações, riscos externos, fronteira. Não. Mas, em vez disso, os indícios são de que a família Bolsonaro usou a ABIN como uma agência particular para investigar os seus desafetos, os seus inimigos. O Ramagem era o diretor da ABIN. E aí, por enquanto, já encontraram pelo menos uma mensagem da assessora do Carluxo, Carlos Bolsonaro, para o Ramagem pedindo ajuda. Olha, dá para você ver aí, tem uma investigação aqui que nós precisamos saber como é que anda, como é que está, como é que não está. Então, indícios de que a ABIN abastecia a família Bolsonaro com informação. E que depois que o Ramagem saiu da agência, porque depois ele sai e vira deputado eleito, bolsonarista, ele continuava com acesso às informações que circulam lá dentro da agência. Ou seja, tem bolsonarista, tem esse pessoal ligado à extrema-direita
operando ainda em pleno governo Lula na BIM. Aliás, cobrança deve ser feita em cima do governo Lula também. Por que não limparam aquilo lá ainda? Né? Essa é uma pergunta importante. Mas essa mensagem que apareceu é só a pontinha do iceberg, tem muita coisa mais. E é por isso que é importante esta apreensão de equipamentos, celulares, computadores, feitos não só na casa da família Bolsonaro, nas casas, né, mas também de assessores. Em Salvador, por exemplo, na Bahia, na casa de um ex-agente da ABIN, militar de origem, foram encontrados computadores, celulares, inclusive um computador que pertence à ABIN. O sujeito levou para casa e ele já não é mais agente, ele tem acesso aos sistemas internos, então tudo isso tem que ser investigado e pode trazer a família Bolsonaro para dentro desta investigação. Outra pergunta que fica, e os militares que comandavam a agência? Porque não é só o Ramagem, que é um delegado da Polícia Federal. A ABIN ficava debaixo do guarda-chuva do general Heleno, esse personagem aqui, ó, bolsonarista, falastrão, falador, anda sumido, né? Agora está escondido debaixo da cama o general Heleno. Cadê os militares? A responsabilidade deles nessas operações ilegais. Mais adiante, na sessão Panela de Pressão, nós vamos falar mais desse tema, a responsabilidade dos militares. Militares que estão sendo cobrados também, nesse momento, pela omissão no atendimento aos indígenas Yanomami, no norte do Brasil. Vamos explicar melhor. Durante o governo Bolsonaro, havia uma espécie de liberou geral. Garimpeiro, madeireiro, grileiro entravam nas terras indígenas, ocupavam, derrubavam árvore, faziam garimpo ilegal. Quando o Lula toma posse, não sei se vocês se lembram, a primeira viagem do Lula é para a terra Yanomami, antes ainda do 8 de janeiro estourar. Ele vai para lá e expõe para o mundo a situação terrível em que estavam aquelas populações indígenas, subnutridas, desnutridas. E o Lula nomeia uma força-tarefa para levar comida, remédio, atender aquelas populações que tinham sido abandonadas no governo Bolsonaro. Isso depende das Forças Armadas, porque são áreas difíceis, de difícil acesso. Então precisa de helicóptero, embarcação, tropa que conheça, que abra a trilha, para levar medicamento, comida, cesta básica, médico, enfermeiro. Até derrubei aqui, na empolgação. Mas o que acontece? As Forças Armadas não estão fazendo o trabalho delas, é uma espécie de rebelião dentro do governo Lula. Esta semana, entidades de funcionários do IBAMA, da FUNAI, de outros órgãos, fizeram uma carta aberta denunciando que o Exército não está ajudando e está até atrapalhando as ações que deveriam ser feitas. Cobrando, é omissão. O que é isso, uma rebelião? Tem uma carta aqui dos funcionários, o presidente Lula tem que agir, temos que cobrar também. O Lula está muito bonzinho com os militares. Né? Isso é uma questão séria. Bom, na economia, nós tivemos esta semana duas boas notícias e uma outra que gerou preocupação e ruído. Boas notícias, os juros caíram mais um pouco, 0,5 ponto percentual para baixo. Com isso, o dinheiro, em vez de ficar parado no banco, pelo menos teoricamente, os empresários devem tirar e colocar em investimento, porque não rende tanto mais na aplicação financeira. Então é a primeira boa notícia. A segunda boa notícia, reservas internacionais do Brasil. O Brasil exporta, recebe em dólar, vai aumentando cada vez mais. E isso é muito importante. Está batendo em quase 400 bilhões de dólares. A quantidade de reservas é um recorde absoluto. Isso dá estabilidade para o país enfrentar turbulências externas. Mas, por outro lado, houve uma notícia que não é tão boa. Déficit nas contas públicas. O governo gastou bem mais do que arrecadou. Um buraco de mais de 200 bi. O ministro Fernando Haddad deu uma explicação. Disse que metade disso é conta que ele herdou do Paulo Guedes e do Bolsonaro do governo passado. Aqueles precatórios que o Paulo Guedes não quis pagar, pedalou, jogou para frente e o Haddad está pagando. De qualquer maneira, fica o sinal amarelo, já que o Haddad tem esse discurso de déficit zero, que o mercado gosta, mas os economistas mais progressistas dizem nem precisava disso. Só que o Fernando Haddad está amarrado nesse discurso de déficit zero e na hora que vem a conta tem um buraco de 200 e tantos bi. Então ficou um ruído que o Fernando Haddad tem que desmontar, porque é o desafio principal do Lula agora em 2024, o ano eleitoral. Dar estabilidade para a economia, baixar desemprego e melhorar a sensação de bem-estar
também para ter bons resultados nas eleições municipais.